Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia. Estamos começando mais um Ponto a Ponto nesta segunda-feira, que para nós aqui na Baixada Santista, para nós no estado de São Paulo, é feriado. Mas não é feriado nacional, como algumas pessoas me perguntaram ontem no domingo, já perguntando nesse início de manhã aqui de segunda-feira pela radioestanilsantos.com. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Iniciamos a série de programas com os candidatos à presidência do Santos e eu fiquei impressionado, né? Facebook, YouTube, o nosso canal Ponto a Ponto, o nosso Facebook da Rádio Star News, grande audiência, o que nos aumenta a responsabilidade. Mas hoje, segunda-feira, é feriado, estamos aqui para você, programa especial para falarmos de vários temas, com um convidado muito especial, que nessa segunda-feira, inclusive, eu vou falar sobre o tema agora, nessa abertura, e quero a opinião do nosso convidado. Bom dia, Virgínia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Ótimo programa. Tudo tranquilo. Hoje, feriado, todos sabem, né? Dia 20 de novembro, Dia Nacional do Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra, né? Instituído pela Lei 12.519 de 2011. A data faz referência ao quê, gente? Ao dia em que Zumbi teria sido capturado e morto em 1695. Zumbi foi líder do Quilombo dos Palmares, o maior deles, o maior da história. E aí eu faço a seguinte reflexão: por que só seis estados utilizam-se desse feriado, onde a consciência negra não deveria ser apenas somente então hoje, deve ser todo dia. A consciência negra deve ser de respeito, de reflexão e ampliada essa, né? Agora, só 6 estados têm este feriado. Bom dia, meu querido Ailton Cláudio Ribeiro, consultor tributário, auditor fiscal da Receita Federal já aposentado, advogado, conhecedor de futebol, estudioso. Eu falo o Dia da Consciência Negra. Por que só um dia? E por que só Ué, não temos 27 estados? Sim, e mais o Distrito Federal. Só 6? Só 6. Bom dia, Edu. Bom dia, Virgínia. Bom dia aos nossos internautas. Hoje é um feriado. Um feriadão, né? Vamos falar assim, para alguns estados, como você bem... Para nós, o estado de São Paulo, muito bom, né? Muito bom. E com esse você saltou. Que está fazendo aí. Vamos ver, né? Vamos ver, aproveitar, agora está chegando o final do ano. Exato. Vamos ver se o nosso sistema elétrico vai aguentar aí essa sobrecarga. Isso é um bom tema, viu, Ailton? Bom tema. Isso aí acho que dá até um programa exclusivo. Se não acabar a luz. Acabar a luz e difícil voltar. Exato, a gente tem até medo disso, viu, gente? Mas o Ailton, sempre muito inteligente nas suas ponderações, vamos tocar nesse assunto hoje também, né? Lembrando que você participa conosco como? Acompanha pela Rádio Star News Santos.com, baixe o nosso aplicativo, vá, por exemplo, em Google Play e baixe o nosso aplicativo, acesse o Facebook da Rádio Star News, dê a sua participação através do Facebook, né, Virgínia? A Rádio Star News também tem Facebook. É só entrar pelo nosso Facebook, até para que as pessoas... Muita gente já descobriu na vinda aí de vários dos nossos convidados, inclusive na participação na última semana do Rodrigo Marino, né? Sim. Candidato à presidência do Santos. Nosso Facebook é o Facebook Rádio Star News Santos. Pronto, é só isso. E participa conosco também, né? Mas você pode também se inscrever no canal Ponto a Ponto, dê o seu like, faça a sua crítica, dê a sua sugestão de pauta e já participa conosco e vai fazendo com que a Rádio Star News vá cada vez mais forte, mais longe, né? 24 horas no ar, a rádio faz parte do seu dia e a gente sendo elogiado porque tem muita informação. E é essa informação que a gente prioriza para você também. No oferecimento aqui de Hemolis Logística, soluções em comércio exterior há mais de 20 anos, acesse hemolislogistica.com.br. Também Forte Vistorias Automotivas, a sua melhor opção em vistorias, com unidades em Santos, Joaquim Távora 141, Ademar de Barros, Guarujá 2765, Francisco Rodrigues Filho 149 em Mogi das Cruzes, Antônio Américo 230 em São Vicente, na Vila Valença. Você tem também na rua Capitão Constâncio Santana 368, centro de Santa Bárbara, Santa Branca, no Vale do Paraíba. Também você tem em Praia Grande, com 3 novas unidades, 3 novas lojas em Praia Grande, para que você possa, inclusive, participar com essas novas lojas da Forte Vistorias Automotivas. Eu separei os endereços aqui, depois eu passo direitinho, eu marquei e deixei, quer ver? Tá aqui, ó, pronto, já achei. São eles,
Conhece o Boqueirão da Praia Grande, Ailton? Sim, claro. Presidente Kennedy, 547, no Boqueirão. Tá? Aviação. Aviação, conheço. Sabe qual é o endereço? Presidente Kennedy. Presidente Kennedy. Mas sabe qual é o número? 4.438. Do 547 pulou para o 4.338 na aviação. Mas também tem na Vila Mirim. Era uma loja, agora são 3. Lá no outro extremo. Lá na ponta. Perto da prefeitura. Lá na Avenida Ministro Marcos Freire, 31.523. Esta é a Forte Vistorias Automotivas para você. Mas também lembrando, antes do nosso primeiro intervalo, e aí o Ailton vai comentar muitos casos, então a gente vai pegar isso pela energia elétrica primeiro. Porque muita gente já tem perguntado, Edu, outro dia eu levantei aí, semana que passou, comecei a sentir um calor do nada, falei, quando eu vi estava tudo escuro, né? Aí, como eu sou um sujeito meio curioso, fui eu lá na janela, abri a janela, tudo escuro, quer dizer, rua, residências, prédios, tudo apagado. Eu falei, não é só aqui não, né? Resumindo, depois de uns 14, 15 minutos, ela voltou, graças a Deus. Mas já tivemos picos de falta de energia, eu vou lembrar, há muitos anos atrás, Ailton, eu era repórter, jornalista do Grupo A Tribuna, depois virei repórter do Grupo Globo CBN, e aí um dia era por volta de 14 horas, um calorão, eu entro no elevador, e quando entrei no elevador com mais umas 7 pessoas, que era o limite, eram 8 pessoas, sim, apaga tudo, nossa, falta a luz, e você lembra daquelas interrupções de energia que nós tínhamos no Brasil, né? Com certeza. Passavam horas. Em 99, os apagões que ficaram famosos. Sabe onde eu estava? Dentro do elevador. Imagino. E olha, com esse calor, a escada, isso aí compromete até a saúde da pessoa. Gente do céu. E pior, naquele momento tinham 2 ou 3 moças extremamente nervosas. Sim, é normal. E que entravam em pânico, e grito e pânico. E você imagine 8 pessoas no elevador, sim, sem energia. O calor. Exato, exatamente fechado. Tem... Até que me veio uma ideia, acho que depois de uns 15, 20 minutos, que aí você fica raciocinando, eu falei, peraí, em cima tem uma tampa. Sim. Não é o ideal fazê-lo, tá? Mas eu falei, se alguém fizer a escadinha, tinha lá mais um rapaz, ou 2, né, o certo agora, e nós temos escadinha e nós demos um soco lá e abrimos. Sim. Pelo menos entrava um pouco de iluminação e ar. Exato, ar fresco, né? E a gente levou mais ou menos 1h40 para que os certeza. bombeiros pudessem. E qual não foi a surpresa também? Quando o bombeiro chega e vai abrir o elevador, nós não estávamos no andar. Estávamos no intermediário. Então, quando abriu a porta, estava a parte de baixo do elevador, estava na parte alta de um outro andar. Sim. Então, existia um risco. Com certeza, de qualquer deslocamento, prensar alguém, Exato. alguém. Então, que eles tiveram que travar, por isso demorou o elevador, para tentar tirar as pessoas, mas não por baixo. Com uma escada, tiraram por cima. Achei muito prudente do bombeiro. Sim, com certeza. Travando. Tem técnica, exato, né? A verdade exato. é essa. Mas me ficou a cabeça agora, tivemos nos últimos dias, Ailton, picos de consumo de energia elétrica acima da média. Sim, pelo contrário. Bateu um recorde. Bateu um recorde, 2 dias seguidos. 2 dias. Na semana passada. Eu vi a notícia, parecia 101 mil megawatts. 1000 megawatts. É a nossa tensão possível maior. É o nosso consumo de potência máxima. Exato. Nós não temos um sistema que possa produzir tanta energia a mais para fazê-lo. Mas nós vamos a intervalo, de volta já com esses outros assuntos. E como também aquele que me perguntaram, Eduardo, o ministro pode receber mulher de traficante, quadrilheiro? Olha, eu vou dizer, poder, não pode. Deveria? Não deve. Aconteceu? Parece-me que sim. O presidente Lula, nos dias atrás, aí, nós estamos na segunda-feira, na quinta-feira passada, saiu em autodefesa do Flávio Dino. E o Flávio Dino, me parece que ele resolveu ser um protagonista forte desse governo, né? Ah, com certeza. Ele é um homem forte desse governo. Exato. Não é à toa que tem seu nome cogitado, entre aspas, até para assumir uma vaga no TSE. Vai ser indicado no STF. STF. No Supremo Tribunal Federal. Então, não estou falando aqui, com respeito a todos os outros, de alguém de pequena monta, né? Não. Mas, eu até deixei o telefone para carregar, na volta do intervalo eu vou pegar para ler um pouquinho, para eu comentar, que muitas vezes, né, as pessoas, e vários ouvintes perguntaram, eu comentei en passant sobre o assunto aqui, mas como foi perguntado, o Ailton vai comentar também, e você sabe que nós estamos também com a Engie Plus, onde a qualidade faz a diferença, e também com a Engie Life.
Caçulinha do grupo, hein? Engia Plus, Engia Life, dupla de vitoriosos, né? Duas consultoras, nosso querido Roberto Barroso, do Diogo Barroso, toda a família. E olha, Ailton, você que sabe que morar bem faz diferença. Com certeza. Aqui a qualidade faz a diferença. Estamos daqui a pouco chegando no final do ano e este condomínio aqui, ou este residencial, o Mykonos, será entregue provavelmente em fevereiro, 32 andares, projeto arquitetônico da Cecília Passarelli, praticamente todo vendido. Acho que restam 7, 8 unidades. Corra lá. Você que vai ver agora no final do ano, agora, dá uma ligada antes. Marca uma visita. Edu, queria ver antes. Faz assim então, acessa engeplus.com/Mykonos. Acessa, tá um tour virtual. É bom correr, porque agora a Baixada começa a encher, né? Porque chega no final do ano. Faz a proposta aí, tem um valor, mas o faz a número proposta. de visitantes também aumenta. E nós tivemos agora, para o final do ano na Baixada, 256% aumento de locações de imóveis para final de ano. Com certeza. E segundo profissionais do mercado, Ailton, boa parte das pessoas que locam imóvel depois acaba finalizando a compra de algum. Alguns vêm até residir em Santos. Exato. Já Porque estou naquela fase de pensão de aposentadoria e tudo. E aí, opa, cidade com a qualidade de vida vida boa, um bom IDH. Uma região ali super bem servida. Exato. Então as pessoas ficam pensando. E a Engia Plus pensou no Mykonos, pensou no Ilha de Malta, esta belezura aqui, como diria o outro interior. Né? Belezura lá no interior. A Hebe Camargo. Hebe Camargo, né? Dizia muito, é o Malta da Cecília Passarelli, isso vai ser entregue em 2025. Dá para você programar a compra, pagar sossegado, fazer investimento. Entre em contato com a Engia Plus e acesse engeplus.com/Malta. Agora, se você é estudante, você vem trabalhar em Santos, é primeiro emprego, ainda não tem aquela renda legal que você gostaria, mas tem uma renda legalzinha para... Edu, eu queria comprar um apartamento que não ultrapassasse aí R$400 mil. Dá para fazer isso com um novo imóvel? Dá. Com certeza. A Engia Life está fazendo isso por você. É o conceito Smart, com unidade de 38, 56, 67 metros quadrados, num ponto muito bom. Conselho João Alfredo com Afonso Pena. E olha, eles desenvolveram uma parceria com a Caixa Econômica. Você dá uma entrada, por exemplo, Edu, eu tenho uns R$50 mil. Dá lá os 50 mil. A Caixa Econômica desenvolve um plano até 35 anos. Você vai pagar, sabe quando, de novo? Daqui a 35 meses, quando o prédio for entregue. E não tem acumulativo nenhum. Uma facilidade. Não tem juros, tranquilo. E aí você vai morar neste lindo edifício que tem 13 espaços de lazer e conveniência. Daqui a pouco você confere. E um projeto super moderno. Super moderno, super viável em Santos. Virginia, vamos ao rápido intervalo e aí muitos assuntos com a Ailton, com a nossa audiência. Alô, Luiz Plasta em Portugal, saiu no Jornal Tribuna, Luiz, hein? Semana passada, tá chique o rapaz. E eu vou falar desse assunto de você, viu, Luiz? A desistência de brasileiros de voltar ao Brasil. O Ailton, que tem experiência muito grande de exterior, de como se deve... Porque também tem um comportamento nosso e o comportamento lá dos irmãos portugueses, né? Mas nosso querido Luiz Plasta, um abraço a ele, ao César Morgado, está em Bolton, né, na Inglaterra. Esse não quer voltar, não. Ele está lá em Bolton, na Inglaterra, dando um bom trabalho para ele lá. A gente volta já. Sai daí, não. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Engia Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Auto veicular, Forte Vistorias. Pra não se arrepender, Forte Vistorias. 322383. 322383. Forte Vistorias. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre
Mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta aqui depois da nossa abertura aqui com o nosso querido Ailton Cláudio Ribeiro, né? Nessa segunda-feira, feriado aqui em todo o estado de São Paulo e mais outros 5 estados, feriado da Consciência Negra, Dia dos Medos Palmares. Gente, consciência o ano inteiro. Exatamente. Nós, né, temos que ser, nós irmãos brasileiros, um estado laico, também um estado que não pode ter diferenças, as cotas são necessárias? São, mas vamos lutar para ter a igualdade em tudo, para que não discutamos, né? Igualdade racial imposta, e sim com merecimento que eles merecem, os nossos irmãos negros, que foram subjugados, maltratados. E olha, a história está aí para ser lida. A gente fala muito dos outros, mas o Ailton sabe, o Brasil cometeu um grande pecado, eu vou traduzir bem suavemente, talvez ao lado dos Estados Unidos, com certeza, não talvez, os países que mais escravizaram. Olha, eu não sei, os Estados Unidos não sei, o Brasil sei que a proporção foi enorme. Tanto gigante, tanto que na época da independência, 1822, a maior parte da população brasileira era negra, né? Era de afrodescendentes, né? Sim. Então, tanto que um dos motivos pelos quais... Isso aí é retratado em livros, teses de doutorado. Exato. Que os estados do Norte e Nordeste, do Nordeste, o Maranhão, se não me falha a memória, o Piauí, os últimos a aderirem ao Brasil independente, o fizeram com medo de uma revolta da população escrava. Exato. Porque eles temiam, porque antigamente não existia comunismo. Sim. O fantasma era uma revolução aos moldes da que aconteceu no Haiti no final do século XVIII. Exato. Então, aqueles 3 estados do Nordeste, Ceará também, eles temiam que a população escrava se revoltasse e os fazendeiros, os produtores locais, não tinham guardas. Porque só havia os guardas da colônia portuguesa e agora havia as tropas do Brasil independente, do imperador. Exatamente. Então, para eles não ficarem desguarnecidos, eles optaram para se aderir ao Brasil independente. É que nem a gente pode até classificar e acrescentar nisso, eu falei de Brasil e Estados Unidos. Eu tive uma prima, né, que era espanhola, mas residiu em Joanesburgo, na África do Sul. Ela e o marido engenheiros foram para lá. E eu lembro que, mais jovem,
Nós escrevemos cartas lá, a minha falecida irmã, e ela dizia, me sinto mal em ter uma cidade que é dividida, Sim. em ter uma cidade que você não pode ver brancos e negros dividindo os mesmos espaços. Isso é lamentável, né? Eu me recordo que, inclusive, ela disse, na época que o marido disse na empresa, isso não é justo, porque a gente absorve a mão de obra dos negros só para o sacrifício, e eles quiseram prender lá. Sim. E ele era muito combativo, né? E ele conseguiu, na época, uma entidade, né? Uma associação, um grupo internacional que foi, né? E a gente sabe, né, do que Nelson Mandela passou, do que várias pessoas na África do Sul. O apartheid foi outra vergonha. Quando a gente fala, não estou comparando, viu, gente? Quando a gente fala em holocausto, algo horroroso, foi horroroso demais, não se pode repetir. Mas o apartheid foi outra coisa horrorosa. Foi, com certeza. Há várias políticas assim, raciais, de segregação raciais. A gente tem um passado, assim, um histórico triste, lamentável. Mas a gente tem que olhar como lições. Exato. Lições de tudo aquilo que não funcionou, de integração da sociedade. Como esses exemplos do passado mostram que a gente tem muito para trilhar ainda e a gente tem que construir. As políticas públicas têm que servir o quê? Para integrar as pessoas, para diminuir as distâncias entre classes sociais e entre as várias etnias. Tanto as pessoas que sejam de afrodescendentes, os indígenas, as pessoas que vêm do exterior agora, com essas guerras que Sim. o Brasil também está acolhendo, pessoas do Afeganistão, pessoas que vêm da Palestina, refugiados, né, digamos assim. Isso é um DNA do Brasil, né, Ailton? Recepcionar imigrantes. Então, está na história, né, do Brasil. Exatamente. As políticas públicas têm que ser voltadas para o quê? Para integrar essas pessoas, educação, saúde, para que essas pessoas, ao ingressarem na sociedade brasileira, consigam mostrar seu valor. Mas, Ailton, quando eu digo para você que 6 estados têm o feriado de hoje da consciência negra, não falta consciência nos nossos representantes públicos, nossos políticos, em fazer com que isso seja dito na escola, da mais tenra idade, aos mais velhos, porque estamos todos no mesmo barco, somos todos irmãos, estamos todos num país gigantesco, de mais de 200 milhões de habitantes. Por que só 6 estados? E outra, nós precisamos ter políticas sérias. Nós temos lá uma ministra, nós temos lá um trabalho, mas não é só o fato de ser impositivo, tem que ser conscientização, né, Ailton? De que nós, né, brancos, negros, amarelos, indígenas, temos que ser tratados todos com igualdade, né? Quando algumas pessoas falam, poxa, Edu, por que o negro tem que ter cota? Porque senão o negro não entra na universidade, o que é uma vergonha, o que é uma coisa sórdida. Mas precisamos também proteger com que esse cidadão possa ter um bom trabalho, ter um bom emprego. Se bem que questão de renda no Brasil é para todo mundo, né? Infelizmente, a nossa classe política, né, Ailton? Sim. Com raríssimas exceções, ela não tem essa visão de você diminuir esse abismo social. Sim, mas aí a gente volta naquele dilema. Os nossos políticos são eleitos pela população. Exato. Então, a gente também tem que fazer esse processo de maturidade. Sim. De amadurecer a população ser crítica, cobrar, independente da sua etnia, cobrar aquilo que dos políticos, as políticas públicas efetivas. As cotas, elas não só são voltadas para os afrodescendentes, Sim. Elas também, 50% para as pessoas de baixa renda, que abrange as pessoas, os brancos, os descendentes de indígenas, povos originários, como se fala hoje. Então, quer dizer, não é só isso. Mas a gente tem que, se nós melhorarmos, por exemplo, o ensino básico, já é um grande avanço. É um avanço. O ensino médio, dá uma definição para o ensino médio, que eu acho que essas idas e vindas do ensino médio, que não se define se vai ter recursos para o ensino técnico, um ensino mais formativo de base. E outra, né, se me permite, tivemos agora, recentemente, o Enem. Houve um aumento no governo Lula perante o governo do ex-presidente Bolsonaro. Porém, tivemos uma evasão do Enem de 28%. Sim, mas quer dizer, você teve um número maior de inscritos, mas também teve uma evasão muito grande. Quando você fala em 28%, é muita gente que deixou de ir. Mas ainda estamos vivendo o quê? Os reflexos da pandemia. Exato. Infelizmente já se passaram a gente estamos chegando a quase 4 anos começou em 2020 no Brasil, mas olha, veja, tudo aquilo ali que se perdeu de formação, aulas, conteúdo que foi perdido, reflete hoje. E também outra coisa, no desencanto dos jovens.
muitos jovens não têm, digamos assim, não enxergam no ensino superior o horizonte de futuro, né? O horizonte do futuro. E isso é uma responsabilidade nossa, da nossa geração. Mais do que até dos políticos. Os políticos, entre os políticos, há muitas pessoas da nossa geração que eu digo, pessoas que estão na faixa dos 50, 60 anos, Sim, aí, sim. Que tem, ou 40, 60, até os 60 anos, que tem filhos dessa idade aí do ensino médio. Exato. Então, a gente tem uma responsabilidade do ensino médio, que é uma responsabilidade nossa. Deixa eu mandar um abraço para o senhor Elias Menezes, lá em Cachoeira Paulista, que ele falou também que está um calor danado em Cachoeira Paulista. Mas, senhor Elias, esse final de semana, vê que já há alguma coisa de mudança de tempo, algumas regiões do país, do estado. Há uma previsão, inclusive, no último final de semana que nós passamos, viu, Virgínia? Nós tivemos até informação a respeito disso, com relação a mudanças de tempo, do nosso querido coordenador da Defesa Civil, Daniel Onias. Então, muito tem de mudanças. Mandar um abraço ao Luiz Plácido, de novo, lá em Portugal. E a gente está falando dessa questão de Dia da Consciência Negra. Deixa eu ampliar esse horizonte, Ailton. Você tem experiência internacional, você tem parente lá fora, tem a sua filha que foi estudar para trabalhar também, né? Muito se reclama agora de Portugal, que diz que os portugueses não têm tratado os brasileiros de uma forma assim tão virtuosa, tão educada. Eu vou dar o relato, inclusive isso está no Jornal da Tribuna, o nosso Luiz Plácido já havia contado no estúdio aqui da Rádio Estalinho Santos, que uma ocasião ele foi lá passar por um local em Portugal, e porque ele falava o português do Brasil, né? Português do Brasil, o português disse, se você não falar o português daqui, eu não vou te atender. Outra vez ele foi lá reclamar de uma prestação de serviços lá das autoridades de Portugal, né? E o funcionário público disse para ele, se você não está satisfeito, volta para o seu país. Quer dizer, se sentiu realmente desrespeitado no seu direito, na sua condição de uma pessoa que está morando lá, né? Mas ele já está lá há mais de 10 anos. Mas até tem sonho em voltar. Mas muitos jovens brasileiros, casais jovens, né, Elton, têm dito o seguinte, não dá para ir para lá permanecer muito tempo, porque algumas portas estão se fechando, há uma certa intolerância com os brasileiros. Será que isso é uma regra geral ou são alguns casos isolados, Elton? Eu enxergo mais, a experiência que eu tive pessoal, com meus parentes, é mais digamos assim, episódios. Não é uma coisa, digamos assim, urdida, tramada, planejada, sistemática. É um ou outro que tem, digamos assim, um certo receio, porque Portugal é um país pequeno, uma população pequena. Sim. E me foge agora o número de brasileiros lá, oficialmente em Portugal, mas é uma parcela já razoável. Olha, na última vez que eu vi, estávamos aí já ultrapassando a casa dos 300 mil brasileiros. Exatamente. E se nós pegarmos as cidades portuguesas, tirando Coimbra, tirando Lisboa e o Porto, 300 mil é um contingente. Vamos dar um exemplo, Ailton. Tem cidades brasileiras que não tem isso em população. Não tem isso de população. Vamos imaginar, São Vicente tem 350 mil habitantes. Então você pega um grande município até. Um grande município, significativo. Porque também tem a visão, né, Ailton? Os nossos ouvintes. Manda um abraço para Dilcinho, né, que está acompanhando o programa. Para Amanda, a Meire, que está na Tailândia, longe pra caramba. E esses países, o pessoal fala, um dos receios deles, né, Ailton, é tirar a vaga de emprego. Eu vejo menos por isso. Eu vejo menos por isso porque os brasileiros que estão trabalhando em Portugal, muitos deles estão ocupando brechas que eles não querem fazer lá. Não querem fazer por quê? Porque muitos jovens portugueses com qualificação mais elevada, eles migram para outros países da União Europeia, porque tem essa liberdade de trânsito de pessoas, capitais e movimento de capitais e bens, né, entre os países lá da União Europeia. Quer dizer que não é. Muitos brasileiros trabalham no comércio, são auxiliares do comércio, preenchem espaços de mão de obra que os portugueses não querem. Exato. Eu vejo muito mais uma questão cultural, por quê? Qual é a receita que você daria nisso? Eu acho que é inevitável, porque da mesma forma que nós, como brasileiros, nós absorvemos muito coisas, palavras, hábitos do exterior. Minha geração, por exemplo, não cresceu comendo hambúrguer. Não.
Mas veja, Fast food é mais recente. mais recente, mas foi absorvida. Mas deixa eu te fazer uma colocação. Você é uma pessoa inteligente, perceptiva, com a sua esposa, com a sua filha. Mais ou menos assim, se eu estiver errado, pode me corrigir. Eu saio do meu país e vou para um outro país, no caso Portugal. Lá eles têm as suas regras, têm os seus costumes, têm os seus hábitos. É isso que eu quero chegar. Porque você matou. Eles têm os seus hábitos e seus costumes. Mas quando a população, chega uma população, um contingente de pessoas com hábitos diferentes, falando o mesmo idioma, o português Sim. aqui, mas que começa a introduzir para essa população novos hábitos, novos costumes, os que são mais conservadores se sentem invadidos. Exato. Por exemplo, as crianças na escola em Portugal, se não falar a memória, até o Rico quando me falaram isso, que eles não falam mais bege, o bege, lá agora é marrom. Marrom. Porque o marrom é do português do Brasil. É. As próprias crianças, as moças também, vão adquirindo os hábitos do brasileiro. Quer dizer, Tem algum lugar que, por exemplo, ao invés de falar rosa, eles falam magenta. É magenta, quer dizer, agora é rosa. Então, essas mudanças geralmente causam um certo frisson, vou usar esse termo, no público mais conservador. Então, eles se sentem invadidos. A forma de trajar a mulher portuguesa tradicional, Pois ela não. não usa, ela não está acostumada a mostrar o vestuário corpo, deles é mostrar diferente. o corpo como a brasileira, que vem de uma Sim. região tropical, Sim. que usa roupa mais decotada, roupa Exato. sem manga. Não estou fazendo nenhum juízo de valor, Como mas diz- são Como hábitos. dizem os portugueses, vão para a praia quase nuas, né? Sem nada. Aquilo de os gastos, por exemplo, hoje que se gasta em Portugal com aparência, com beleza, essas coisas que antes eram impensáveis. Hoje aumentou por quê? É uma influência do público brasileiro. Exato. Quer dizer, o brasileiro chegou em Portugal, mas também está introduzindo novos costumes, novos hábitos. Exato. As próprias novelas brasileiras, quando passaram lá, começaram a trazer para os portugueses novos hábitos. Agora, quando as pessoas vão, é algo diferente, que essas pessoas começam a mudar o seu entorno ali, seja nas escolas, Exato, seja nos exato, lugares de consumo, exato. oferecendo, por exemplo, serviços de manicure, Sim. de cabeleireiro e tudo. Que Carpinteiro. Carpinteiro, mas eu falo essas coisas que são mais visíveis. Sim. Porque isso aí geralmente vai se refletir nos Por hábitos. exemplo, nos próprios restaurantes lá, você Exato. vai pegar muitos prazeres, vão trabalhar na copa, em serviço, na cozinha. Mas mais que isso, garçons. Por exemplo, uma coisa que a gente tem aqui no Brasil que dificilmente você vê mundo afora. Aquele garçom prestativo, Isso. que para do lado, explica um prato, o que é, o que não é. Ou alguns que adotam um jeitinho, que o jeitinho é uma coisa que só existe no Brasil e nos outros países. Esse é um problema, né? É uma coisa cultural. É. Lá, há lugares que você senta, eu quero esse prato. Olha, se for carne, você quer bem passada, mal passada ou crua? Assim, Exato, o máximo exato. é o máximo de opções que a pessoa tem. E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a pessoa os garçons tudo isso aí provoca, nessa mentalidade mais conservadora, um frisson. Por exemplo, uma rejeição. você teve agora a experiência de estar em Portugal, ir para a Itália com uma pessoa da sua família. Existe uma diferenciação muito grande do público português, dos portugueses com os italianos? Tem. Muito. Embora sejam povos latinos, Sim. mas a cultura A característica cultural é diferente. é muito diferente porque, a Itália é mais heterogênea entre si. Tem razão. Se você vai para o norte da Itália é uma coisa, o sul da Itália é uma coisa, Sim. meio ali a região de Lazio, que seria a região de Roma, ali central, a Toscana também, são bem diferentes. O italiano tende a recepcionar o brasileiro mais calorosamente? Olha, não que o português não seja, né? Depende da Não, região. eu acho que... Não, todos atendem... Eu vou falar, todos atendem bem. Desde que se adequem à cultura local. Perfeito. Então, por exemplo, nunca peça algo que não está no cardápio. Vou te dar um exemplo dos restaurantes italianos. Diga. Eles têm um horário rígido, por exemplo, para cozinha. Isso é verdade. Eu conheci um rapaz que trabalhou em pizzaria e restaurante lá, ficou 3 anos na Itália. Ele dizia, Eduardo, meia-noite é meia-noite. Não, falo pior, ao horário do almoço. Então, nós que estamos acostumados com a rotina do Brasil, de São Paulo, São Paulo, qualquer hora que você chega no restaurante, os caras servem. Tranquilo. Você pode chegar de madrugada. Hora do almoço, então, o que a gente chama de hora do almoço vai do meio-dia, 11 horas, até às 5, 6 da tarde. Como, por exemplo, na Espanha. A Espanha você tem ali o comércio abrindo mais tarde,
para Na siesta Itália. depois do almoço, vai reabrir e vai ficar até mais tarde. E na Itália. Na Itália, também. quando fecha, serviu o almoço, o horário do almoço, eles fecham a cozinha para lavar, para preparar, deixar tudo pronto para preparar a janta, o jantar, né? Os pratos da jantar. Então, mesmo que o restaurante esteja cheio, você pode ver gente comendo, bebendo, papá. Você chegou, 2h30, 3 da tarde, o restaurante está fechado, a cozinha está fechada. Eles não estão servindo mais nada. Então, se a pessoa insiste, olha, ele fala que já chega o maître ou o gerente, o responsável pelo restaurante, já chega e fala que uso é fechado. Então, a pessoa não pode chegar lá e insistir. Olha lá, gente, né, para entender como funciona essa realidade, né? Realidade. A gente mal acostumado no Brasil. Então, e não insista, porque a segunda a resposta vai ser acabou e já vai ser mal-humorada. Quer dizer, provavelmente vão te convidar a se retirar. Então, tem essas coisas. Outro exemplo que eu dou, transporte público. Não, parece ser bobo, mas olha o... Mas é deles isso. É deles, os hábitos. Então, você compra um ticket tipo o VLT que tem em Florença, por exemplo, na Itália, metrô. A pessoa tem que passar, validar. Mesmo que seja digital, a pessoa abre lá o app da companhia de transporte, do VLT, e faz a validação. Porque se o fiscal chegar e pegar a pessoa, uma passagem que custa 2, 3 euros, passa numa multa de 40 euros. Olha aí. Então você veja, né, que o que a Ailton está comentando, gente, que foi uma matéria do Jornal da Tribuna, parabéns do Jornal da Tribuna por ter feito, mas a gente também não pode transformar em regra geral. Não pode ser casos e fatos isolados. Eu conheço gente que já foi para lá, a família está lá, vivendo lá, seja Portugal, Espanha, Itália, Reino Unido, que é bastante diferente também, né? Outra cultura, um povo mais fechado, menos receptivo. Mas tem um caso de brasileiro que trabalha na Irlanda. Mandar um abraço para o Bruno, filho da nossa dona Alzira, né? Conhecida de muitos anos. Está na Irlanda, ele já passou pelos Estados Unidos, Canadá, Portugal e está se dando muito bem na Irlanda. Sim, mas é aquilo. E já houve casos também de agressão a brasileiros na Irlanda. Sim. Mas é aquela história. Em Roma, comporte-se como os romanos. A primeira coisa que a pessoa tem que aprender, entender, são os hábitos locais. Exato. E não adianta passar por cima de coisas que estão já lá há décadas. Agora, para a gente mudar um pouco de assunto, né? Mandar até um abraço para o Ricardo Alves, o Washington Campos também, de Santo André, a Isabelle Queiroz do Gonzaga, o Antônio Jimenez da Biquim São Vicente, a Patrícia Gonçalves da Praia Grande, a Cleide Firmino de Guarulhos, o Ricardo Alves, a Lohane Guilherme, que está sempre ouvindo as músicas da Rádio Star News, a Mari Monteiro de Praia Grande, a Neide Ribeiro de São Carlos, a Cleide Miranda de Porto Alegre, o André Bittencourt de Votuporanga, terra quente. Meu querido Rogério Assis, da Rádio Bandeirantes, que trabalhamos juntos, é de Votuporanga. Mandar um abraço também para o Alessandro Queiroz, para a Paula Tomás, da Pompeia, em Santos. Mandar um abraço também para a Luciana Campelo Mota, lá de Sorocaba. Tudo isso é ligado na Rádio Star News, mandando alô, mandando abraço, pedindo música. O último final de semana agora que passou, tivemos o especial Bee Gees, né? Opa! Sábado e domingo. Virgínia programou, fez aí. Vai ser mais um sucesso, né, Virgínia? Os próximos aí. Tivemos o Bee Gees agora, já tivemos aí, no outro final de semana, Michael Jackson, e muito mais virá por aí. E com certeza todos esses aí vão merecer bis, tris aí. Porque tem novidades aí, né? A audiência começa a sair, são marcaram gerações, né? Tem gente pedindo o especial do Coldplay, do A-ha, do Michael Bublé. Eu tenho até ideia que daqui a pouco vão pedir do André Bocelli, viu, Virgínia? Com ele virá para o certeza. Brasil agora em 2024, então muita gente vai pedir também, né? Mas, só mudando um pouco de assunto, como diria o dono da avicultura, viu, Ailton? De pato para marreco, essa história toda que a última semana passou, desgastou todo mundo em Brasília, a mulher de líder de facção participou de reuniões com o ministro da Justiça, a oposição explora isso em episódio e diz que vai convocar o Flávio Dino. O Flávio Dino disse que não sabia da ligação dessa senhora com a organização criminosa no Amazonas, e tanto autoridades como o Ministério da Justiça e Segurança Pública, na atual gestão, a Luciane Barbosa Farias, essa informação, por quê? Porque a Luciane Barbosa Farias, a informação, viu, Ailton, que a gente tem, é que essa senhora, ela é casada com o Clemilson, né, ou Clemilson dos Santos Farias, conhecido por Tio Patinhas. Segundo o Ministério do Estado do Amazonas,
ela atuava aí como ele, com um braço financeiro da organização comandada pelo marido. Ela era o caixa da organização criminosa. E pelo menos por 2 vezes ela participou de reuniões do Ministério. E aí eu lhe faço a pergunta, não tem uma peneira? Como é que essas pessoas são convidadas? Porque também dá a impressão que tudo no governo é uma esculhambação. A gente também não pode mensurar assim. Alguma falha pode ter acontecido. Eu falo o seguinte, que se não me falha a memória, ela foi apresentada por uma ex-congressista, né? Uma ex-deputada que a apresentou, acho que ao governo. Sim. Mas eu acho que realmente... Tudo bem, ela não sei se tem alguma condenação, se ela está respondendo algum processo, alguma ação penal, então eu não posso julgá-la nesse ponto, ela não é condenada. Mas tem um desgaste político evidente. Eu acho que o governo, hoje tem ferramentas aí, esses motores de busca, tipo Google, o Big, que agora essas ferramentas estão com inteligência artificial, te faz uma pergunta... Quem é papapá, eles trazem um relatório extenso de qualquer coisa que nós perguntarmos. Exatamente. Então, eu acho que alguém do Ministério, um chefe de cerimonial, alguém responsável por um secretário executivo, da secretária executiva, que apresenta e que caminha esses pedidos de audiência, deveria fazer uma consulta prévia para ver o perfil desses visitantes, para evitar esses constrangimentos. Exato. A gente vai a um rápido intervalo aqui para entrar na da segunda metade do programa, mas com alguns destaques aqui também, né? O Brasil não vai resolver os seus problemas fiscais com mais tributação. Não é o Eduardo Lucas que está falando, eu só estou reproduzindo a informação. A voz aí, quem afirmou foi o ex-diretor do BC, do Banco Central, o economista Alexandre Schwarzman. Ele acabou dizendo isso. Com mais tributos, a gente não resolve. É uma opinião pessoal dele, uma opinião que atinge muita gente, né? E também tem alguns assuntos importantes, como é aquela história, né? Ninguém que é beneficiado por distorções quer mudar o sistema, diz aí o pai da reforma tributária. Para quem não sabe, o secretário extraordinário da reforma, o Bernardo Api. Então, são 2 falas que eu quero comentar na volta do Ailton, né? E mais ainda, essa é preocupante. Por que é preocupante? Se entender o lado que isso foi feito. E qual é essa terceira notícia que depois eu quero que o Ailton comente? Essa do Bernardo Api, a do Alexandre Schwarzman, mas também o governo revogou na semana passada a autorização permanente para trabalho aos domingos e feriados para algumas atividades. Mas essas algumas é bem amplo, viu? Se você pegar a relação, comércio, shoppings, varejista de carnes, então... Muita gente se pegava nisso para ter emprego, para ter trabalho. Porque como tinha que ter o plantão de trabalho, se o funcionário tem folga até o sábado, alguém ocupa a vaga dele no domingo. Sim. E com essa situação, depois eu tenho a notícia aqui, a gente vai comentar hoje, na segunda-feira, dia 20 de novembro, né? Onde feriado em 6 estados, aqui no estado de São Paulo, para você que está fora aqui do estado de São Paulo e não tem feriado, me desculpa, não dá para descansar ao mesmo tempo, né? Aqui a gente está descansando por conta disso. Inicialmente, esse feriado aqui no estado de São Paulo era por conta de um decreto do falecido governador Mário Covas. Sim. Mas hoje há uma determinação de outros estados também. Virgínia, vamos ao intervalo. Lembrando, quer fazer parte do time vitorioso de patrocinadores aqui? Inclusive, vou dar uma dica para você aqui. Vou fazer assim, vou clicar aqui no meu monitor, vou fazer assim, para que você curta mais aqui. Eu falei dos lançamentos da Inge Plus, da Inge Life, né? Vamos pegar aqui, Residencial Ilha de Malta. Quer ver? Pum! Tá na tela, O visual, né? Veja o que é o Ilha de Malta que eu falei, né? 26 andares, lugar bacana, quase na quadra da praia, quase na praia. O Roberto Barroso capricha, né? Lazer completo, tudo isso, Você tem o Ilha de Malta, você vai ver o Mykonos e também você vai ver um vídeo de 2012 do Piazza Torino. Piazza Torino me lembra Itália. Itália é bom, hein? Itália é muito bom. Mas todos esses são uma maravilha da Engie Plus, onde a qualidade faz a diferença, que você não deve perder tempo, né? Então a gente vai um rápido intervalo, manda um abraço para o Tiagão Rodrigues, que está descansando hoje um pouco, ele que é o CEO da Forte. Virgínia, vamos a esse rápido intervalo e na volta muito mais aqui com essa situação que o presidente Lula, né, a portaria do Ministério do Trabalho que prevê a abertura de alguns comércios em finais de semana, domingo e feriados, pode ser feita com prévia autorização e convenção coletiva e aprovação de legislação municipal. Se o município não aprovar, não pode respeitar.
Mas o Ministério do Trabalho publicou no último dia 14, agora da semana passada, no Diário Oficial da União, um DOU, né, que é uma portaria que revogou a autorização permanente de trabalho aos domingos e feriados, concedido em 2021 durante o governo do então presidente Jair Messias Bolsonaro. Na noite da última terça-feira, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse a várias emissoras de rádio, inclusive aqui o áudio passou pela Rádio Star News, do ministro, que essa era uma reivindicação do sindicato trabalhista, né? E, segundo ele, a pasta viu a iniciativa de analisar uma regra de transição a pedido dos empresários, com a medida entrando em vigência agora em janeiro. Então, um lado pediu uma coisa, o outro lado pediu outra, e tem que se mensurar. A decisão foi criticada pela Associação Brasileira de Supermercados, a ABRAS, que apontou que, sem autorização permanente, a abertura desses comércios aos domingos e feriados não ocorrerá, sem prévia autorização de convenção coletiva e aprovação. Nós corremos risco para entender, o Ailton ouviu, depois vai comentar, chegar no domingo, puxa, mas está faltando isso na geladeira. Exato. Não ter o supermercado aberto, se não houver essa convenção coletiva e se a legislação do município não aprovar. Olha quantos assuntos para o Ailton comentar aí na volta. E na volta eu vou ficar só ouvindo. A gente volta já, Virgínia, com o Ailton comentando essa notícia do Bernardo Api e também do Alexandre Schwartzman. A gente volta já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Laudo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223 8383. 3223 8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223 8383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior.
Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta aqui com a parte seguinte do nosso programa hoje, feriado em 6 estados brasileiros, feriado da Consciência Negra e de Zumbi dos Palmares, hein? Sempre lembrando, nós aqui na Baixada Santista tivemos quilombo, sim. Nós tivemos as representações aqui também, mas é importante citar também, é tanta coisa para falar que no programa não dá, mas o Ailton é muito bom, é muito rápido. Só lembrando, né? Reforma tributária trata ambiente como pilar, mas beneficia emissores de carbono. A CID da Zona Franca de Manaus e a indústria nacional na reforma tributária. Existem segmentos, Ailton, que estão questionando isso. É um olhar para um segmento, por exemplo, Zona Franca de Manaus, e não prestigiando todo o nosso parque industrial e várias regiões que nós temos no país. Esse é um outro perigo. Não, com certeza. Eu acho que o curso, a administração da reforma tributária, ela não foi muito legal, a administração política. Por quê? Porque vários setores foram privilegiados. Sim. E a zona da Franca de Manaus incluso. Porque quando ela foi proposta pelos militares, nos anos 70, seria para durar 50 anos. Agora, em 2023, seria o término da Zona Franca de Manaus. Mas os congressistas resolveram o quê? Prorrogar por mais 50 anos, o que é um absurdo. Por quê? Porque utiliza a tributação, ou a ausência de tributação, para manter artificialmente um setor econômico. Sim. Quer dizer, isso não significa... Ailton, a gente não está tendo conflito de ideias e situações. Eu acho que, por exemplo, nesse caso, o ministro Fernando Haddad está um pouco mais satisfeito. Mas, por exemplo, na última semana que passou, eu citei essa questão, mas hoje a gente tem mais claro. O governo decidiu manter a meta do déficit fiscal em 0 para 2024. A informação foi divulgada pelos órgãos de imprensa e, inicialmente, já havia sido divulgada pelo relator da LDO e confirmada pelo Padilha. Certo. Ele disse muito claramente isso. A decisão, ela sinaliza uma vitória muito pessoal do ministro Fernando Haddad. Com certeza. Né? E a Fazenda segue em busca desse déficit perto do 0, independentemente da meta. Você acha que isso vai se enquadrar? Essa meta vai ser alcançada no 0? Ou o Haddad vai ter que se virar muito porque o déficit perto do 0? Sabe que se o internauta aí, vocês me permitirem, diga, tá permitido. Eu vou usar uma metáfora. É como um time de futebol. Vai enfrentar aquele o Manchester e sabe, aquela coisa, fazer aquele discurso, o jogo é difícil. Mas nenhum time chega e fala, vamos perder. Não, vamos enfrentar. Exato. Vai ser um jogo difícil. Então esse é o discurso do Haddad. Se deu... Ótimo, se não deu... Tudo bem, sabe que do outro lado tem assim, a gente tentou, não foi possível, mas tentamos. E o próprio novo esquema, o próprio novo regime fiscal aí, o arcabouço, ele permite que o governo peça, digamos assim, um perdão ao Congresso, desde que justificado essa não atingimento da meta. Mas é importante, politicamente, até para criar expectativas para os agentes econômicos, que o governo mostre que está se empenhando. Agora, é diferente perder. Sim. Sem dar um carrinho, sem se esforçar. Exato. E perder, sabe? Mas, Ailton, está crescendo o número de críticos em relação à forma como está sendo feito o texto da reforma tributária, como está sendo desenvolvido. Eu disse antes do intervalo, para você comentar, que o Alexandre Schwarzman, ele que já foi diretor do Banco Central, ele disse, o Brasil não vai resolver os problemas fiscais com mais tributação. Você concorda com ele? Está sendo rigoroso?
Ou é para se refletir? É para se refletir, mas eu não sou, digamos assim, não estou convicto da posição do Alexandre Schwartzman. O Alexandre Schwartzman, ele é defensor digamos, do equilíbrio fiscal absoluto, sim, mas calcado pelo lado das despesas. Mas, com certeza, as despesas têm que ser trabalhadas, fazer um uso racional dos gastos. Eu acho que o Estado também não pode gastar a bel prazer, porque a gente sabe que a coisa degringola lá adiante. Mas na parte das receitas, há muito que se fazer a melhorar. Uma melhor distribuição da carga, sim, onde todos, sim, pagam menos. É isso que a gente também não pode deixar escapar nessa reforma tributária. Por quê? Porque à medida que eu crio um monte de isenções e regimes especiais, acaba se perdendo que é a simplicidade do sistema tributário. Porque vai ter que se controlar tudo isso. Quem faz jus à carga reduzida, quem faz jus à isenção, e tudo isso daí vai ter que aparecer o quê? Nos controles, sim, nas declarações, nos chamados SPEDs, que é a escrituração eletrônica. Exato. E tudo isso aí acaba o quê? Tudo aquilo para qual foi feita a reforma tributária, que é uma das coisas, simplicidade, acaba se perdendo no meio do caminho. E a distribuição da carga acaba prejudicando o quê? Os setores que poderiam gerar mais empregos. Sim. Os setores mais dinâmicos da economia. Então, essa fala dele, eu concordo com você. Mas também tem o fato que o Bernardo Api, que é considerado o pai da reforma tributária, disse: ninguém que é beneficiado por distorções quer mudar o sistema. Sim. E ele diz, a reforma tributária é algo que vem para tentar corrigir essas distorções. Mas quem tem algum privilégio não quer mudança. Não, e justamente é o que eu falo da Zona Franca de Manaus, a questão da extensão dos incentivos do ICMS. Sim, isso foi o pleito de muitos governadores, inclusive o Ronaldo Caiado, que eu estou citando nominalmente porque o Ronaldo Caiado, ele é, digamos assim, um partidário de uma agenda mais liberal. Mas quando chega nessa hora de conceder favores, todo mundo coloca o liberalismo de lado. Eles não procuram uma tributação neutra. Neutra, que eu quero dizer, uma forma que todo mundo pague o seu imposto, sim, e a tributação não afete a decisão das pessoas. Eu vou montar uma fábrica em Goiás, não porque o governador de lá está me concedendo benefícios, mas porque lá tem um monte de fazendas que vai consumir o produto que eu estou inserido no mercado. O Roberto Alves, do Embaré, mandou uma colocação, eu confesso que eu não tinha visto, Roberto. Você mandou já há alguns dias, e eu não tinha uma pessoa do quilate, né, da capacidade do Ailton para comentar. Hoje eu tenho. Então, viu, Roberto, presta atenção. Ele mandou o seguinte: Eduardo, o Ministério da Fazenda está cogitando incluir a JCP em proposta que muda a tributação em grandes empresas. Aí eu fui lá pesquisar o que era danada da JCP, que confesso, li, mas não passei por cima. O que é a JCP? Juros sobre capital próprio, que é um tipo de remuneração feita pelas grandes empresas aos seus acionistas. Sim. E isso pode constar nessa reforma tributária. Eu não sei se o Roberto é um acionista, né? Ou se ele tem alguém que... O lobby é muito forte. É isso. Esse é o termo, lobby. O lobby é muito forte pró-JCP. É. Porque o que acontece? A JCP é um juros que incide sobre o capital do acionista. Então, é como se o dinheiro que ele tem lá na empresa fosse um empréstimo, entre aspas, para aquela empresa. Então, ele recebe uns juros. Para a empresa, a vantagem, qual que é? É que esse valor é dedutível do imposto de renda, dentro de determinadas condições. Ele tem que comprovar que isso foi aprovado, que a empresa tinha recursos para pagar aquele JCP. Tudo. Mas, o que acontece? Isso daí também é uma outra jabuticaba. Uma coisa que existe praticamente no Brasil. O termo jabuticaba é bem apropriado. Porque o que acontece? Quando as pessoas... esse dinheiro, por exemplo, é de acionistas do exterior... Exato. O que ocorre? No exterior, muitos governos, muitas administrações tributárias, as receitas federais de lá, consideram que isso daí não é juros. Isso daí é como se fosse um dividendo. Exato. É o contrário. E o que acontece? Passam a tributar esse valor lá. Um valor que não é tributado aqui. Acaba sendo tributado lá. Então, acaba sendo o quê? Um prejuízo, digamos assim, sofrendo uma dupla tributação. Sim. Então, quer dizer, é uma ferramenta que às vezes... lá, você já respondeu. Entendeu? Dupla tributação. Uma dupla tributação. Quer dizer, que é uma ferramenta que pode ter efeitos aqui no Brasil,
Mas quando chega lá fora, isso é discutível. E outra, veja bem, é uma ferramenta que existe desde o tempo, se não for desde 1996, acho que da época do ex-secretário Everardo Maciel. Se eu Lá atrás, então. Lá atrás. Mas se nós vermos o que isso contribuiu em termos de mais investimentos para a economia brasileira. É o que eu falo, não adianta. Não adianta achar que essas mágicas, digamos assim, vão propiciar crescimento econômico. Sim, Eles sim. só criam complicação. Eu sei porque eu já fiz, no meu tempo de Receita Federal, um dos últimos trabalhos até que eu fiz foi de JCP. Então, são várias condições que têm que ser cumpridas. Há inúmeras discussões no CARF. Por exemplo, o período ao qual versa esses juros, se é o período presente, se foi passado, ano passado. O JCP de um ano não pode ser distribuído no ano seguinte. Tem uma série de Todo um regramento. Tem todo um regramento que deve ser seguido. E até mostrei para o meu chefe, meu antigo chefe, olha, isso aqui aparentemente é simples, o que está aqui no... Era um bom chefe? Não, era um bom chefe, excelente profissional. Não, porque a gente sempre conta justamente com essas pessoas para arguir, né, esse sentimento de que a coisa é sempre bem analisada. É bem analisada. Eu até mostrei para ele, olha, tem um livro aqui que saiu de uma editora, foram várias discussões do CARF sobre JCP, inclusive esses que eu estou falando. O papel da Receita Federal é primordial, preponderante para isso, né? É preponderante. Nós observamos o auditor fiscal, eu não posso falar mais nós, porque agora eu estou do outro lado. Sim. O auditor fiscal... Isso é mais um consultor tributário. Exato. O auditor fiscal ele tem que observar os atos que a lei, a Constituição, as leis, sim, e os atos que a Receita Federal baixa, as IERs, as instruções normativas, porque tem um caráter vinculante para o auditor. Ou seja, o auditor está preso com aquilo. Sim. Mas, ainda assim, há brechas, há espaços que a gente tem que consultar, porque, às vezes, nem todas as orientações elas são, digamos, conclusivas. Elas abrangem todos os casos. Correto. Então, a gente acaba indo verificar o que acontece no CARF, o que é decidido lá, se tem súmula. Súmula são decisões reiteradas que o CARF baixa uma ementa, digamos assim, que passa a orientar todos os julgamentos lá, e para o auditor fiscal também é vinculante. Sim. Porque não adianta fazer de um jeito contrário ao que está aqui, porque lá adiante o cara vai dizer que isso aqui não vale, o que você fez não vale. Exato. E o JCP tem minúcias que aquilo, poucos que podem aproveitar, porque só empresas que estão no lucro real, então empresas do lucro presumido, simples, essas coisas nem sonhar. Então, não alcançam um isso. Gente pequeno de empresas, que é mais uma ferramenta de planejamento tributário. Eu ia citar isso. É um planejamento tributário. Que facilita a redução de tributo, mas se a gente vê no global, não agrega muito pouco para a economia brasileira. Entendi. Eu acho que se o JCP for extinto, com todo respeito, eu sou consultor, se alguém perguntar, olha, se você pode usar o JCP, use. Mas falando aqui como comentarista, como perfeito. o público, ótimo, modo geral... Muito bom você comentar isso aí. De modo geral, eu acho que é uma ferramenta que, para o grosso da população, não vai fazer falta. Perfeito. Tá aí, Roberto, você havia perguntado, eu não tenho a capacidade que tem o Ailton, até pelo estudo, conhecimento, de colocar isso, mas é importante. E outra coisa que eu esqueci, até para agregar, dentro das possibilidades da JCP, é que parte do que é distribuído como juros de capital sobre o capital próprio, ele pode já ser enquadrado como dividendos distribuídos. Então, ele tem dupla face. Ele tem uma face que é dedutível como se fosse juros. A empresa pode descontar da base de cálculo do imposto. E, para o lado da empresa, ela já enquadra como dividendos. Porque o que acontece? Quando você distribui dividendos, por exemplo, as SAs, elas têm os dividendos que são considerados obrigatórios, aqueles que as assembleias decidem que são passíveis de distribuição. Sim. E o JCP, embora tenha a caráter de despesa para a empresa, ele enquadra no dividendos, enquanto que os dividendos normais não são dedutíveis.
Esses não podem ser dedutíveis. Os dividendos normais não, mas os juros pode ser abatido dos dividendos. Quer dizer, tem dupla face. Dedutível e ainda facilita para a empresa na hora de, digamos assim, cumprir uma obrigação com seus acionistas. Tá aí uma situação, né? Eu deixei no outro bloco, a gente já está com quase 1 hora de programa, mas o Ailton vai responder, viu, gente? Eu tenho certeza que a luzinha acendendo aqui, essa questão, eu até vou finalizar esse assunto de tributação, mas depois eu vou falar aquela questão de ser revogada, né? A possibilidade aí de muitos trabalhadores trabalharem no domingo, trabalharem em feriados, por uma determinação, o governo revogou a autorização permanente para trabalhar os domingos e feriados, medida que atinge algumas atividades, mas são muitas atividades. Mas antes, veja que a preocupação... Você gosta de bom café, né, Ailton? Gosto. Por exemplo, você já deve ter ido para os Estados Unidos algumas vezes. Sim. Lá você foi no Starbucks. Fui. O americano senta com o laptop, o computador, vai no Starbucks, muitas vezes para Somente trabalhar. no inverno, exato. Trabalhar. No Brasil, é mais o passear, né? Não tinha gente ainda... No final de semana passada, viu as pessoas em algumas lojas de Starbucks aqui, passeando. Mas veja que o café do Starbucks, viu, Virginia? Tá ficando frio. Tá ficando amargo. E eu vou dizer por quê. Como diria meu amigo lá de Piracicaba, por quê? Meu querido Ailton Cláudio Rodrigues, a rede Starbucks enfrentou na última semana 2 dias de greve em centenas de lojas nos Estados Unidos. Centenas, não foi uma nem duas, foram muitas. Por quê? Vários funcionários reclamando questões de emprego, de salário atrasado, de horas trabalhadas. Detalhe, né? No Brasil, nós temos aí uma recuperação tentada e não aceita pela Justiça, mas uma recuperação judicial. Né? E, para que você tenha uma ideia, no Brasil, a dívida com os funcionários está na casa de 10 milhões de reais. Sim. Fui lá pesquisar. Sabe quando esses funcionários vão receber? Somente quando a Justiça definir essa recuperação judicial ou definir como falência. A falência aí vai ter eles vão entrar com crédito trabalhista, Exato, né? Exatamente. Eu não sou especialista em direito do trabalho. O nosso amigo lá, o Emílio Puim, que é o especialista, então não vou nem invadir a seara dele. Mas sem essa definição não tem pagamento. Não tem pagamento, o que é lamentável. E também para cada trabalhador entrar individualmente, né, com a coisa, não sei se seria o mais recomendável, dado o estado geral da empresa. Né? Agora, eu falei da Starbucks, agora eu vou falar de uma... Starbucks é uma rede americana, mas já me deu um gancho, vou falar das americanas. Mas só antes eu queria comentar da Starbucks nos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos está tendo um movimento, você vê, não é a primeira reivindicação em massa que a gente vê. Não é um problema financeiro do grupo, é um problema dos trabalhadores. Da economia americana. Eu acho que agora os trabalhadores dos Estados Unidos, com toda essa movimentação, talvez a pandemia... Perceberam que eles também têm que começar a reivindicar. Exato, eles têm os seus direitos. Porque a economia americana cresceu, mas a fatia da distribuição do bolo foi suficiente para os trabalhadores. É isso aí. Então a gente percebe que a indústria automobilística fez greve, até o Biden chegou a apoiar e tudo, compareceu até acho que é um dos comícios lá, umas manifestações dos trabalhadores. E a gente percebe que nos Estados Unidos está tendo uma efervescência. Exato. Na França, a gente percebeu também que quando o Macron quis mudar a Previdência, houve uma reação também séria. Os coletes amarelos lá, que foram simbólicos nesse movimento. Quer dizer, eu não sou anticapitalista, pelo contrário, eu sou a favor do capitalismo. Sim. Mas a gente percebe que as economias cresceram, mas a distribuição não foi correspondente. Isso aí gerou o quê? Tensões sociais grandes. Exato. E as pessoas começam a perceber que os seus ganhos não são aqueles que eles imaginavam que deveriam ser, né? E agora fica uma interrogação que eu gostaria de fazer para os nossos internautas. Será que isso um dia vai acontecer numa China? Acho que nesse momento é difícil dizer que sim, né? Mas... A maneira... Agora, se acontecer, você imagina a proporção, né? A proporção. A proporção. A gente está falando de um país como os Estados Unidos, que tem aí 300 e poucos milhões de habitantes. Com certeza. A China, a gente está falando de 1,5 bilhão, praticamente. Mas eu falo, porque, veja bem, só que aquela política da Covid-0 já causou
uma perturbação nas cadeias de produção globais, né? O Porque muitos suprimentos... O curioso, né, Ailton? Não só que é advogado do diabo, nem quero prosperar mal agora, jamais na minha vida, né? Mas a pandemia me parece que trouxe estragos para o mundo inteiro, inclusive, preste atenção, para as pessoas entenderem. Dívida global deve chegar, dívida global, sim, a 310 bilhões de dólares. 310 bilhões de dólares, né? Até o final agora, desse ano. Americana. Presta atenção, dívida global. Mas global? Deixa eu explicar para você. Vamos dar a receita do bolo inteiro aqui. Né? Em 2023. Esta é a tendência de alta que diz aí, né, o Instituto de Finanças Internacionais. Os maiores aumentos foram observados nos Estados Unidos, que você acabou de citar, no Japão, na França e no Reino Unido. Por isso, dívida global. Global. Mas é capitaneado primeiramente pelos Estados Unidos. Sim. Sim. É preocupante. É preocupante. Porém, eles têm uma economia que ela se reinventa, eles conseguem rodar dinheiro e colocar dinheiro na economia. Fato esse que a gente não consegue fazer aqui no Brasil agora. Japão, França, Reino Unido. O Japão, eu entendo porque a economia japonesa já está patinando há muito tempo, né? O Japão, eles tiveram muito problemas demográficos, né? É uma população que não cresce, praticamente estagnou. Então, o que acontece? Não tem aquele incentivo de mais construções, tudo aquilo que impulsiona uma economia quando você tem uma dinâmica própria. A economia japonesa perdeu muito seu dinamismo. Sim, eu falei aqui de países de primeiro mundo, né? Ou considerado países ricos. O Reino Unido perdeu com o Brexit. Sim, e olha, tem gente que diz que se arrependente de matar, estava morto. Mas vamos lá, eu falei de ricos. Agora, nos mercados emergentes, a acumulação da dívida, né, em relação ao PIB, por exemplo, foi mais acentuada, vamos lá, arrisca dizer? Brasil? Vamos lá, pela ordem. China, Índia, Brasil e México. Com uma máxima histórica, inclusive. Então, você veja, na ponta de um lado e na ponta do outro. Eu falo, a China, eu não sei se eu considero a China emergente. A Índia, tudo bem. Mas você tem razão. Se a gente parar para analisar alguns prismas e alguns números, não seria emergente. A gente fala emergente porque uma parcela da população chinesa não tem. Sim. Vive numa situação não Nem tão tudo boa. na China são É uma maravilha. Mas se a gente pensar, a segunda economia do mundo é um peso, e a manufatura do mundo, as suas fábricas do mundo, elas estão na China praticamente, então é complicado de chamar a China de uma economia emergente. Exato. Nesse Ailton, aspecto. Para a gente finalizar o programa, tem dois aspectos. Vamos ver se dá tempo. A gente já passou de uma hora no nosso programa nesse feriadão, né? Temos que liberar o Ailton, mas eu citei daquela questão da lei que o governo Lula agora, na semana passada, revogou em relação ao trabalho dos domingos e feriados. Você já comentou, né? Mas vamos lá. Se a gente imaginar para uma economia que precisa crescer, a gente precisa gerar emprego. Sim, com certeza. A gente precisa gerar renda. Sim. A gente precisa fazer com que a economia seja aquecida. Sim. A gente precisa que empresas não quebrem. A gente está sofrendo uma tendência de mercado, por exemplo, Magazine Luiza, Casas Bahia, Americanas, Marisa, Ponto, antigo Ponto Frio, tantas lojas tendo um impacto muito grande. Aí, na semana passada, você deve lembrar, a Americanas disse que ia revelar o seu balanço e, pela quarta vez, não liberou. Mas eu disse aqui, gente, esperem passar o feriado dia 15. A Americanas vai ter como segurar. Sim. Veio a quinta-feira passada, eles liberaram. Aí eu fui lá fazer as minhas contas, né? Para ver se eu viro acionista da Americanas ou não. Brincadeira, gente. O que acontece? A Americanas teve um prejuízo de 12,9 bilhões de reais em 2022, ano passado, balanço do ano passado. E promete gerar um caixa só em 2025. A gente ainda vai chegar em 24, tá? E a varejista apresentou balanço, como eu disse na última quinta-feira, ela obteve um prejuízo com uma alta de 108% em relação às perdas de 6,2 bilhões registrados em 2021. 22, o prejuízo 2,9 bilhões. Em 2021 havia sido 6,2, quer dizer, dobrou o prejuízo da Americanas. Sim, com certeza, porque agora, como ela está passando por todo esse escrutínio, devido às práticas que estão sendo, né, foram até objeto de CPI,
que não redundou em nada, Exatamente. coisa alguma, né? Para ninguém. Agora, a tendência dos balanços das americanas é serem mais transparentes. Vão mostrar a realidade da empresa. Agora, o plano de recuperação dela, como vai ser? Essa era a minha pergunta para vocês. Vender ativos, que provavelmente a empresa vai encolher Eu ia consideravelmente. citar fechamento de lojas natural. É natural. Diminuir o número de colaboradores. Colaboradores e falo, os fornecedores. É. Porque ela tem uma série de fornecedores que são microempresas. Exato. Como é que essas microempresas vão se situar daqui para frente? Exato. Se as americanas eram uma parceira importante, boa parte do faturamento dessas empresas dependia dela. E a americana usava do seguinte expediente, do que também, vamos pensar desse lado. Ela comprava, vamos dar um exemplo, o Ailton era as americanas. Olha que situação eu coloquei o Ailton. Eu sou um pequeno empreendedor, mas eu fabrico lá tal produto. O Ailton Americanas vinha até mim, comprava o meu produto e dizia assim, ó, vou te pagar em 90 dias. Sim. Aí eu, para manter a minha mercadoria nas lojas dele, que são muitas, ou pelo menos eram... Aceitava. Resumindo, eu não tenho esse valor pago na minha conta para produzir. Não tenho caixa? Não tenho caixa. Eu preciso de matéria-prima, pagar salário e produzir de novo. A americana, ela vende essa mercadoria, tem a oportunidade de trabalhar essa mercadoria e o dinheiro por 90 dias. Aí. Sim. Agora, a situação não será a mesma. Não. Muitas das negociações não aceitarão mais. É porque os bancos, principalmente, que forneciam um capital de giro, que permitiam fazer o... Agora os bancos não vão ser extremamente rigorosos, até pelo contrário. Vão até exigir pagamento até antecipado. É então, isso aí. Eu vejo um horizonte muito... É o encolhimento, provavelmente, da Americanas, com uma nova política de investimento e como ela vai ser administrada. De enxugamento. Diminuir, enxugar, sanear dívidas que ficaram lá para trás, para que ela tenha vida olhando lá para frente. Com certeza. Porque, por exemplo, a gente já citou num programa aqui, em relação, você vai lembrar, você estava até nesse programa também, na semana passada, com o nosso querido Denis Castro, fala-se muito do modelo da Riachuelo. Mas é um modelo que tem o seu risco também, mas por enquanto ele se mantém. Sim. É que, diferente das americanas, a Riachuelo tem um banco próprio. Exato. Então, e outra coisa, quando a gestão é compartilhada, o grupo é grande, digamos assim, Sim. Eles podem, digamos assim, manusear o lucro dentro do grupo. Exato. Ou seja, alocar o lucro nas empresas mais em situação pior para melhorar e da temporada seguinte, no exercício seguinte, eles facilitam a vida do outro. É lógico que isso aí tudo é circunscrito pela lei das SAs. Também não é assim. O banco não pode emprestar para outras empresas do grupo. Exato. Mas a gente sabe que se o banco empresta para os clientes do grupo, facilita muito. Porque aí você tem a condição de quê? De modular os juros para esses clientes do grupo. Então, a Riachuelo tem uma condição, digamos, ímpar. Diferenciada. Exato. Vamos acompanhar, vamos Mas analisar bastante. Eu prevejo que as americanas vão encolher muito. Concordo. E lá adiante, possivelmente, vão ser adquiridas por outro grupo. Exato. E talvez ela tente manter lojas estratégicas, lojas que acumulam um faturamento mais alto. Que trabalhem com produtos de alto giro. Exato, tem um giro bem maior e mais rápido, como algumas lojas de shopping center ou pontualmente de grandes centros comerciais, né? Grandes avenidas. Vamos torcer. E enfrentar também a questão do e-commerce, né? Exato. Que é o grande, digamos assim, hoje é o grande cavalo de batalha. Apesar dela ter o e-commerce, mas ela trabalha também com a seguinte receita. Nem tudo que está no e-commerce da Americanas é dela. Na verdade, a grande maioria são lojas... Ela é o marketplace. Ela coloca uma vitrine digital, perfeito. Oferece. Mas mesmo assim, ela tem que ocupar esse espaço. Por quê? Porque outras lojas estão ocupando já. Já tem uma batalha com a Magalu, com outros grupos aí que também estão enfrentando severas dificuldades. A corda está apertando para todo mundo. Porque o que acontece? Não dá para empresas de varejo conviverem no médio e longo prazo com taxas de juros tão altas. Sem dúvida. Porque mata o consumidor, que em consequência mata a empresa, porque não adianta. No Brasil do passado,
a inflação era alta, dava para se jogar com a inflação. Sim. Girar o dinheiro e ganhava-se dinheiro com a inflação. Hoje não. Hoje não. Os juros matam qualquer um antes do... É um impacto muito pesado em cima disso. Ailton, quero te agradecer demais. A vinda num feriado, né? Como é que é o nome da esposa? Silvana. A dona Silvana. Dona Silvana, beijo no seu coração, não lhe conheço pessoalmente, mas... teremos a oportunidade de conhecer. Não, mas com certeza, por estar com o Ailton, deve ser extremamente inteligente, como é o Ailton, né, Virgínia? A gente aqui, o Ailton deve ficar sempre com a orelha boa quente, porque o que a gente elogia, que a gente gosta... que isso, é que eu gosto muito de participar não, aqui. E outra... Esse espaço aqui Ailton, com vocês, que é um privilégio. Como tem, eu vou ocupar esse finalzinho do programa na segunda-feira aqui, dia da Consciência Negra dos Zumbi dos Palmares, muitos elogios que a gente recebe na nossa programação diária aqui em relação a Ailton, a outros convidados, mas o Ailton especial que está conosco agora, possam utilizar, sem sombra nenhuma, a sua consultoria. É um grande profissional, vários profissionais passam por aqui, o próprio Chagas, né? Sempre comentando do capricho, do esmero, da responsabilidade, da capacidade do nosso querido Ailton Cláudio Ribeiro. Ailton, muito obrigado. Bom resto de feriado, né? Acompanha o resto do dia com a esposa. Bom descanso, né? Que Deus ilumine os nossos caminhos, né? Muita luz para todos. Porque a gente está precisando de muita luz, não a luz do sol, só. Aquela luz espiritual. A luz divina. É a luz divina, espiritual. Para que nós tenhamos aí uma capacidade de reação e que o mundo seja melhor. Com certeza, paz para todos. Veja, estamos enfrentando já há mais de um ano o conflito Rússia e Ucrânia. Agora, já praticamente chegando daqui a pouco, 2 meses, esse absurdo, né? Eu não sou contra Israel, não sou contra o povo palestino, respeito o palestino como também o povo de Israel, a gente respeita os judeus, mas é aquela história. Vamos dar um exemplo aqui, vou ser bem rigoroso agora, bem rigoroso. Você imagina, Ailton, na sua sala da sua casa, você recebe lá sua família, irmãos, parentes, na sala lotada da sua casa. Aí entra um rato na sua casa e o rato está correndo pela sala. O Ailton, para matar o rato, ele senta a vassourada em todo mundo que está na sala. Ou explode uma bomba no meio da sala. Na verdade... Claro que o meu exemplo é tosco, mas só para ter uma visão... Eu falo que, infelizmente, os radicais, pelo menos nesse estágio dos acontecimentos, eles venceram. Exato. Porque eles plantaram a semente do ódio e do ressentimento. Então, imaginem as pessoas que perderam parentes, seja do lado palestino, do lado israelense. Exato. Qual o sentimento que eles vão guardar em relação ao outro lado? Os jovens, as crianças. Você está criando ódio. Criando a semente do ódio que vai explodir daqui a uns anos. E isso vira eterno sempre. Eterno sempre. Então, olha, desarmar os espíritos é a solução. E criar 2 estados. A melhor coisa agora, né, Ailton, era um cessar nesse momento desse combate, parar, analisar o que poderia ser feito de outra forma, que tivéssemos forças militares associadas, mas não destruindo, bombardeando, matando. Outro dia um ouvinte perguntou, gente, para você ter ideia, a ramificação desses túneis, que segundo informações de 500 quilômetros, tem túnel com profundidade de 25 metros. Sim, ou mais. Ou mais. Ou mais, 70 metros. Exato. 60 metros. Então não é fácil, mas dá para fazer. Hoje existe tecnologia que através de satélite ou de aeronaves, você consegue observar até a 1 quilômetro de profundidade. Com certeza. Abaixo da terra. O que causa, desculpe, só tomar o nosso tempinho dos nossos internautas, de vocês, o que causa espécie e espanto é como esses túneis foram construídos, que é uma rede extensa, acho que é mais de 500 quilômetros, e sem o conhecimento da inteligência de Israel. Você não pensa aí? Porque houve um financiamento muito forte para isso? Eu não digo financiamento, mas houve gente em Israel, provavelmente, que fez vista grossa. Claro. Porque quanto de cimento que se gastou, de estrutura... E quem levou essa tecnologia para aprofundar dessa forma, com iluminação, ventilação? Eu digo, mas porque exige uma mão de obra... Qualificada, engenheiros, técnicos... Essa movimentação, por exemplo, de terra... numa faixa tão pequena como Gaza. E o barulho, que aquilo ali é escavação. Quer dizer, como tudo isso daí passou desapercebidos? Porque não era um metrô que estava se construindo. Não. Então, gente, eu acho que a comunidade internacional tem que cobrar a responsabilidade do Hamas, porque realmente foi uma atitude absurda. Criminosa, absurda. Mas também tem que se cobrar também das autoridades israelenses tudo o que elas fizeram para
digamos, enfraquecer. Só que eu vou finalizar minha parte, eu estou dizendo o seguinte, para um país que era considerado extremamente seguro, extremamente preparado, inclusive tem lá o seu sistema que é o chamado Domo de Ferro, uma das forças armadas mais bem preparadas, mais bem armadas, e segundo sabe-se, uma leitura de inteligência enorme. Ora, o que aconteceu para essa invasão e levar 8 horas, segundo moradores lá de Israel, daquela área, para reagir e reagir de forma até não tão eficaz? Algo estranho, né? E como todo esse equipamento foi contrabandeado para Ailton, aqueles paragliders, parapentes, voando e nenhuma identificação aérea, veículos e motos em rodovia. Veículos, olha, falo, as armas, porque eles têm não sei quantos foguetes estocados lá tinham, né, em Gaza. Exato. Como é que isso aí chegou? Por onde chegou? Por algum lugar entrou. Então, quer dizer que os túneis foram utilizados para isso, mas, gente, pelo amor de Deus. E outra, isso foi planejado a um prazo longo. Não pode ter sido feito em uma semana mas, ou duas. olha, a única questão que vai ser resolvida, eu só tenho uma crença, que isso só vai ser resolvido a hora que se criar um Estado palestino independente, laico, democrático. É a grande defesa que Israel tem no médio e longo prazo. Por quê? A partir do momento que o povo palestino tem a condição de se autogerir, se autodeterminar, o povo, não os dirigentes, não os malucos, os radicais de lá. Gente, é um exemplo para toda a região. E, aliás, muitas cabeças, digamos, coroadas da região temem isso. Que a mesma coisa pode-se fazer o paralelo com a Ucrânia. Exato. O maior medo de uma Ucrânia independente, soberana, democrática, vive do outro lado da fronteira russa. Exato. Porque os russos, apesar do fim da Guerra Fria, do fim da União Soviética, até hoje não conseguiram se livrar. Sempre precisam de um homem forte. Não. Entendeu? E faltou inteligência, por exemplo, para a Rússia identificar que eles precisavam de portos mais acessíveis em negociação, lá atrás, e não apenas a custo de morte, de guerra, de tentar invadir e tomar. E aí a gente percebe como vários líderes, né, do nosso mundo são líderes que não são tão capazes assim. E os organismos internacionais, infelizmente, são dominados... Como serve a ONU hoje? A ONU, o problema da ONU... de Haia. Na verdade, quem vai prender, quem vai conduzir até a Haia, tem que ser as forças, Exato. ou forças policiais, ou forças de algum país. Exato. Só que nós temos hoje o quê? 5 grandes potências que dominam o Conselho de Segurança da ONU, e eles têm poder de veto. E para nós aqui, para um governo americano, um governo norte-americano, a questão bélica é muito importante. No sentido que movimenta a economia, sim. Mas, do outro lado, os congressistas americanos, a população americana também começa a olhar por essa até questão dos déficits econômicos, a dívida americana. Muito dinheiro financiando guerras lá fora, então, e tirando dinheiro da economia americana. Tirando dinheiro da economia americana. Dinheiro que, então, há um movimento para cortar. Sim. Ajuda a Ucrânia. E agora, provavelmente, com Israel também vai se questionar o quanto que está se gastando para esse deslocamento de frotas, aviões e recursos que estão sendo fornecidos para Israel. Então, não é uma questão tão fácil, mas a ONU, os organismos, é a única coisa que a gente tem para evitar uma terceira guerra mundial. Exato. Gente, a gente começou a semana, Virgínia, com essa enciclopédia aí. Você que é jovem fala, o que é isso, tio? Enciclopédia. Enciclopédia era uma série de livros que você comprava, não. Os pais compravam para você ter onde pesquisar, né? Era Barça e por aí vai, né? Esse é o Ailton Cláudio Ribeiro, Virgínia? Uma Barça. Não, uma Barça não, acho que várias. Com muito conhecimento. Não, mas sabe o que é? É que eu sempre escuto também o Zaidan. Muito bom. Nosso mestre, Cláudio Zaidan. O Zaidan é o mestre. Eu aprendo muita coisa com ele. Mestre Cláudio Zaidan, né? Ele e o filhão lá, o nosso querido Manuel também. O Zaidan já me deu... No momento certo, a gente vai convidar o Zaidan para fazer uma live de novo, né? Opa, vai ser... Ele mora lá em Uberaba agora, né? Exato, Uberaba, Minas Gerais. Ele participou de lá com a gente. Então ele faz... aqui, ó. Ele entrou pelo tubo. Legal. Foi uma honra. Foi uma honra. E quem fez aquele programa foi o coronel, Marcelo Prado, coronel da Polícia Militar. Fez esse programa. O Martinho Poleiro iria participar, mas teve um problema de última hora no seu trabalho, não pôde vir.
Ailton, Muito boa obrigado. segunda-feira, boa semana e daqui a pouco você está de volta aqui, hein? Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui com vocês, com os nossos internautas, é um Isso. privilégio, na verdade. E vou mandar, e a dona Silvana, né? Silvana. Obrigado, viu, doutor Silvana, que libera, a dona Silvana libera o passo do Ailton no feriado para vir aqui. Mas ela sabe o maridão que tem. Virgínia, vamos embora? Amanhã estamos de volta e daqui a 2 dias teremos a sequência das entrevistas com os candidatos à presidência do Santos. Opa! Começa quarta-feira, daqui a 2 dias, Vladimir Matos, convidado aí. Já tivemos o Rodrigo Marinho, agora o Vladimir Matos. Eleição no Santos, dia 9 de dezembro. E olha, estou com uma ideia aqui da Rádio Star News estar em loco cobrindo essa eleição. Ah, com certeza. Tá? Pô. Com alguns flashes ao vivo na nossa programação para todo o planeta. Tchau, Virgínia. Tchau, Ailton. Tchau, obrigado. ouvinte e espectador. Bom dia para todos. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado, viu? Como Ailton... Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.